Por canonicidade das Escrituras, queremos dizer que, de acordo com os padrões determinados e fixos, os livros incluídos são considerados partes integrantes de uma revelação completa e divina, a qual, portanto, é autorizada e obrigatório em relação à fé e à prática. A palavra grega, isso aqui pode cair, tá? Já vou até reforçar aqui com vocês. A palavra canon deriva-se do hebraico kenesh, que significa junco. Significa o quê, gente? Junco. Ou significa vara de medir. Apocalipse 21, 15. Daí tomou o sentido de forma padrão ou regra. Gálatas 6,16, Filipenses 3,16. Como uma régua que serve para medir. No sentido religioso, canon tem um sentido de regra de fé. E realmente ela, para nós cristãos, ela é a única regra de fé e de prática. Por exemplo, através dela, medimos a nossa fé. Através dela, medimos a nossa santidade. Através dela, medimos a nossa conduta cristã. Então, o termo canon, tá, foi empregado primeiramente por Orígenes em 185 a 254 depois de Cristo. Ele era professor da Escola Teológica de Alexandria para diferenciar os livros canônicos dos livros apócrifos. E isso nós conversamos bastante, principalmente na primeira aula. Tá? Então, primeiro, a fonte da canonização. Tá? Então, a canonização de um livro da Bíblia não significa que a nação judaica ou a igreja tenha dado esse livro a sua autoridade canônica. Antes, significa que a sua autoridade já tinha sido estabelecida em outras bases suficientes. Assim, foi, consequentemente, conhecida como pertencentes ao cânon. E o cânon bíblico são 66 livros, tá bom? Assim declarado pela nação judaica e também pela nação ou pela igreja cristã. Agora, eu quero aqui reforçar com vocês a questão do critério, e isso aqui, não esqueça... Gente, esse critério aqui é um critério, essa questão do critério canônico, tanto do Novo Testamento, principalmente, é o critério que eu hoje uso para avaliar qualquer falso profeta. Eu uso esse critério aqui, que nós conversamos, mas não quero tratar com vocês aqui, é o critério que hoje, se eu quero medir alguma coisa, eu uso o critério canônico. Porque se naquela época eles usaram esse critério para avaliar o que era apócrifo, o que não era, o que era divino, o que era espúrio, o que era santo e o que era profano, ou o que não era santo, e usaram esses critérios, eu uso esse mesmo critério hoje para qualquer tipo de revelação que uma pessoa possa ter, ou de qualquer livro que a pessoa possa ter, ou qualquer tipo de algo espiritual que a pessoa possa ter e que está dizendo que é de Deus. Então, eu faço esse critério de avaliação. Então, vamos aqui avaliar. Primeiro, o primeiro critério é o critério da apostolicidade. Tá? Então, são 5 critérios. O primeiro critério é apostolicidade. Tá? Então, o livro deveria ter sido escrito por um dos apóstolos ou por um autor que tivesse um relacionamento com um apóstolo, tá bom? Que tivesse esse relacionamento para que pudesse existir uma avaliação de inspiração. Então, teria que ter esse primeiro princípio, que é o princípio de apostolicidade, tá bom? Deveria ter escrito por um apóstolo. O segundo ponto é a questão da universalidade. A universalidade quando era impossível demonstrar a autenticidade apostólica,
o critério de uso e circulação do livro na comunidade cristã universal era considerado para sua afeição canônica. O livro deveria ser aceito universalmente pela igreja, tá? Para dela receber o seu imprimatur, a sua autoridade, o seu conteúdo. E o terceiro seria o conteúdo do livro. O livro deveria possuir qualidades espirituais e qualquer assunto que tivesse ficção, que nele fosse encontrada, formava um escrito inaceitável. Então, o conteúdo era muito importante. A quarta é a inspiração. O livro precisava ter, ou deveria possuir, uma evidência de inspiração divina. Tinha que ter algo de inspiração plenária e verbal, tá bom? Tinha que ter essa inspiração. Quinto, é a leitura em público. Nenhum livro deveria ser admitido pela leitura bíblica na igreja se não possuísse características próprias. Muitos livros eram bons e agradáveis para a leitura, mas essa leitura particular, mas não podiam ser lidos e comentados publicamente. Então, como se fazia com a lei? Então, os profetas na sinagoga, essa leitura em público que Paulo exorta a Timóteo a praticar em 1 Timóteo 4, 13. Então, na primeira aula, nós conversamos um pouco sobre esse assunto e eu quero aqui, para poder falar sobre traduções bíblicas, que é o nosso... Passou. Que é o nosso próximo assunto, eu precisava dar uma reforçada aqui nesse assunto de canonicidade. Então, existem os livros canônicos do Velho Testamento e os livros canônicos do Novo Testamento. Então, a Bíblia cristã, ela tem 66 livros canônicos, tá bom? Então, esse aqui são os 5 critérios de canonização para que um daqueles livros, ou os 66 livros, fossem divinamente inspirados por Deus e que pudessem fazer parte da Bíblia Sagrada. Tá bom? Agora, para concluirmos aqui, eu quero poder falar com vocês sobre traduções. Tá bom? Qual a melhor tradução ou como é que chegou essa Bíblia até nós? Tá bom? Então, eu quero falar agora sobre traduções bíblicas e talvez eu possa aqui discutir com vocês, antes de encerrar para o nosso teste, qual a melhor tradução, dependendo do seu nível de estudo, nível de compreensão, até mesmo nível de fé em relação a quem está iniciando, tá bom? Nesse aspecto, tá bom? Tradução, tudo bem? Tá claro, pessoal? Bom, sobre o que se entende sobre tradução da Bíblia? Bom, a Bíblia ela foi traduzida para mais de 2.000 idiomas, então não é qualquer livro, tá? Mais de 2.000 idiomas. Porém, vamos mencionar aqui apenas algumas traduções principais dos manuscritos originais. Então, essas traduções que eu coloquei aqui, que está aqui, são as mais importantes e delas derivaram todas as demais traduções. Primeiro, essa você nunca pode esquecer, que é a Septuaginta, tá? Olha a forma, olha a abreviação dela aí, é um L e 2X, tá? LXX é Septuaginta ou Septuaginta. Este nome deriva do latim, que quer dizer 70. Segundo o historiador Flávio Joséfo, foram escolhidos 72 eruditos judeus, sendo 6 de cada tribo de Israel, para que fizesse a tradução das escrituras hebraicas do Antigo Testamento para a língua grega. Estes 72 sábios, completaram essa obra, a Septuaginta, em 72 dias, tá? Cerca do ano 270 a.C. Essa tradução contribuiu muito para preparar o mundo para o recebimento das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Isto pelo fato da língua grega ser falada fluentemente em todo o mundo e principalmente no mundo da sua época. A Septuaginta foi a tradução mais divulgada entre as nações. Inclusive,
foi a tradução dos tempos de Jesus. Notem a expressão, e vieram visitar o menino Jesus no local que nasceu. Se nós compararmos com o número 24, 17, nós vamos ter a ideia que nessa época o nosso mestre Jesus, ele lia a Septuaginta, tá bom? É dessa tradução que vem a divisão dos livros que temos até hoje em nossas Bíblias. A aceitação universal dessa tradução vem pelo fato dela ser a primeira tradução, marque aí, completa do original hebraico. E essa tradução ela é chamada de Septuaginta, ou Septuaginta, mas, como diz um professor amigo meu, ele fala Septuaginta, eu falo também Septuaginta. Essa é a versão mais antiga, tá bom? Então, essa é a primeira tradução completa do original hebraico. Agora, a partir daí, vem a versão latina, tá bom? 2. Primeira, Septuaginta. Segunda, a versão latina. A versão latina era o latim era uma língua falada pelos romanos. A cada vez mais se ia substituindo pela língua grega no vasto Império Romano. Daí, irmãos, houve o quê? A necessidade de uma nova versão da Bíblia. Mas agora na versão latina, no latim. Por isso que essa é chamada versão latina. Surgiu, então, essa nova tradução no latim, conhecida como versão latina, cuja foi feita da Septuaginta. Então, a Septuaginta foi usada como base para a versão latina, tá? Bom, esta tradução abrangia já os dois testamentos e foi concluída em 170 depois de Cristo. E era conhecida tanto por Augustinho como também por Tertuliano. Entre os anos 382 e 387 depois de Cristo, Jerônimo foi encarregado por Damásio, bispo de Roma, para fazer o quê? Uma revisão desta tradução, a revisão já da tradução latina, Jerônimo. Tá bom? Jerônimo então, nesse caso aqui, nessa época, já de 382 a 387, a Septuaginta já começou a cair em desuso. Aí Jerônimo, nessa época aqui, ele foi um homem muito sábio na questão biblicista, nos assuntos bíblicos da sua época. Daí, veio na sequência a tradução chamada Vulgo, que é a tradução chamada Vulgata, que é essa próxima aqui, que é a terceira. A Vulgata. Então, nós temos aqui a primeira. Septuaginta, depois a versão latina. A latina começou a cair em desuso, a Septuaginta começou a cair em desuso, vem Jerônimo e já faz uma nova tradução, a chamada tradução Vulgata, tá? Então, por exemplo, aqui Jerônimo fez a tradução da Vulgata cerca do ano 400 depois de Cristo, quando Jerônimo tinha cerca de 60 anos de idade. Olha, quando eu vejo Jerônimo fazendo uma tradução da Vulgata, um homem inteligentíssimo em assuntos bíblicos, alunos, na sua época, com 60 anos, fazendo a tradução, sempre quando eu vejo isso e leio sobre Jerônimo fazendo a tradução, com 60 anos, eu falo assim, eu estou começando agora, tá bom, irmão? Com 60 anos. Então eu estou começando agora. Se ele com 60 anos, ele começa, com 60 anos de idade, ele tinha, quando ele faz essa tradução, então, estudar a Bíblia não está relacionado à idade. Está muito relacionado à paixão, à vocação, você amar as Escrituras, disponibilidade, amar, tá? Então, ter um propósito de vida. Então, nesta tradução chamada Vulgata, do Antigo Testamento, foi traduzido diretamente do original hebraico. E o Novo Testamento também foi traduzido do original grego. Olha a importância da Vulgata na interpretação. Então, o termo Vulgata vem do latim vulgo, que significa povo.
era uma versão popular do latim falada pelo povo comum, assim como o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Então, versões simples do grego falada pelo povo. Também Jerônimo se preocupou em colocar nessa tradução o latim vulgar, né? E a Vulgata foi uma Bíblia usada na Europa na Idade Média. E da tradução Vulgata surgiu nossas Bíblias que temos até hoje. Então, essa Vulgata é muito importante, porque ela foi usada o original do Antigo Testamento e o original do Novo Testamento. Então, é uma Bíblia... Pode observar que todo estudioso ele vai na Vulgata latina, na Vulgata. Então, por quê? Porque é uma Bíblia muito próxima, é uma Bíblia muito importante. É uma Bíblia que foi muito importante, principalmente na Idade Média. Foi a das mais usadas, porque ela teve uma importância histórica e a linguagem que Jerônimo usou na Vulgata foi uma linguagem que o povo entendia. Então, a ideia era que o povo pudesse ler e entender. Por isso que ele usou o grego koiné também, que era o grego falado pelo povo. Então, ele vai saindo do latim, vai saindo da Septuaginta, vai saindo de umas traduções mais acadêmicas, sabe, de umas traduções mais difíceis, para uma linguagem que o povo comum pudesse ler e entender. Mas vamos para a próxima tradução. Agora, quarto, tradução inglesa. A Inglaterra é um país privilegiado, né? Porque foi a primeira nação a ter uma Bíblia na própria língua. Então, reis, rainhas, cristãos. A Inglaterra foi um país, assim, que teve os grandes avivalistas, os grandes avivamentos. De lá saíram grandes homens de Deus e foi a nação privilegiada. É um privilégio. Inglaterra. Não quero nem falar da Inglaterra hoje, me preocupa. É preocupante a Inglaterra hoje. A Inglaterra enviou missionários para o mundo inteiro e hoje o mundo inteiro manda missionários para a Inglaterra. Tá? Então, só Deus. Eu me preocupo isso aqui me preocupa historicamente, porque é uma igreja que eles temiam o homem que orava, conheciam o que era o poder de uma oração. A própria rainha da Inglaterra, ela temia a oração de um homem que orava. E hoje a nação sofre com um declínio espiritual. Então, não é brincadeira. A valorização da Bíblia, irmãos, tem que existir. Bom, a quinto, vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho. Essas são tradições da Inglaterra, grego, latino, Septuaginta. Vamos para as versões brasileiras. Vamos agora para João Ferreira de Almeida, né? Vamos para a versão brasileira. Bom, a versão brasileira são várias versões, são inúmeras versões, as versões brasileiras até hoje, tá? Só que eu vou comentar apenas algumas, as mais importantes versões brasileiras. Vou comentar aqui com vocês a Almeida, a Figueiredo e a Soares. Mas existem inúmeras outras traduções, tá bom? Por exemplo, a versão Almeida, ou da língua portuguesa conhecida como Almeida, foram traduções feitas pelo ministro do Evangelho, João Ferreira de Almeida, da Igreja Reformada da Holanda, em 1670. Porém, o Novo Testamento só veio ser publicado em 1691, tá bom? Onde foi feita uma revisão nesta tradução e foi publicada na edição chamada Edição Revista e Corrigida, conhecida também como ARC, que é Almeida, Revista também e Atualizada. Já é uma outra versão, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1958. Esta tradução veio diretamente da Vulgata Latina para a língua portuguesa. Por isso que eu, particularmente, até gosto dessa tradução. Inclusive, as igrejas pentecostais, elas usam mais a edição corrigida. Pode observar, se você olhar aí na sua tradução,
nós falamos isso nas primeiras aulas, você vai ter aí talvez uma atualizada, ou você vai ter uma Almeida corrigida, tá? Então, isso é que nós mais usamos. Os tradicionais usam a atualizada, tá bom? Os cristãos tradicionais, os reformados, usam a versão Almeida atualizada. Os pentecostais usam mais a corrigida. Isso você pode observar aí que isso é geral, tá bom? Aqui no Brasil, principalmente. Agora, Figueiredo. Essa tradução, Figueiredo, foi traduzida pelo padre Antônio Pereiro de Figueiredo, também da Vulgata, publicada pela Sociedade Bíblica Britânica. Esse padre foi um dos maiores latinistas do seu tempo. Boa tradução. E, por fim, a tradução Soares, traduzida pelo padre Matos Soares, da Vulgata. Todas vindo da Vulgata, tá vendo? Que essas traduções são bacanas. Todas vindo da Vulgata. Já vieram com uma tradução boa. Foi concluída em 1932, sendo publicada em 1946. Essa tradução é uma das mais usadas pelos católicos brasileiros. Ela é uma das traduções mais usadas pelos católicos, tá bom? Então, a Bíblia foi impressa pela primeira vez no Brasil em 1944 pela Imprensa Bíblica Brasileira. Há 3 entidades evangélicas, as mais importantes, as publicadoras mais importantes e distribuidoras de Bíblias aqui no Brasil. A primeira é a Imprensa Bíblica do Brasil, IBB. A segunda é a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, né, fundada em 1948. E a terceira é a Sociedade Bíblica Trinitariana, que é a SBT. Enfim, ao longo da história tem muitas outras casas publicadoras, né, de outras denominações, que eu nem vou estar comentando aqui. Amém? Bom, nós estudamos bastante sobre... Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Falamos um pouco sobre Bíblia, o significado da Bíblia. Nas nossas aulas de bibliologia, falamos um pouco sobre o termo bibliologia. Falamos o que significa, o que vem a ser bibliologia. Falamos a sistematização da criação e a formação e a sua divisão. Nós falamos o que é Bíblia em si, que é uma biblioteca, que é um conjunto. Conversamos bastante de quem é o autor da Bíblia, quantos homens escreveram a Bíblia, a inspiração que esses homens receberam, o período de mais de 1.600 anos, as versões, como conversamos aqui agora, a divisão do Novo, a divisão do Velho. Falamos o que foi o período interbíblico, conversamos sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa lacuna entre o Antigo e o Novo Testamento, que se chamava período intermediário, que é o período interbíblico, né? Falamos sobre livros apócrifos, livros canônicos. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.